Começa agora. Clube do Erro! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto e podcast destaque do Radar Podcaster Brasil do Spotify. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater as histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí, meninas? Errei? Spoiler! A gente vai errar tanto quanto vocês nas análises. Afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria? Eu sou Agnes Brista. Eu sou Nina Tomsic. Eu sou a Ana Ricari. E vamos estar com vocês todo dia útil, de segunda a sexta, na sua plataforma de áudio preferida. Falando nisso, segue o nosso podcast onde você está ouvindo. E se puder, deixa uma avaliação bem legal pra gente. Segue a gente também nas redes sociais, @AgnesBrista, @NinTomsic, @Ana Ricari. E claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum sua dose diária de morais duvidosas. E se você tá ouvindo pelo Spotify nesse setembro e receber alguma notificação do Clube do Erro, tira um print, marca a gente nos stories. A gente quer interagir com vocês. E aí, como tamo? Vi na internet um cara deu ghosting no outro cara. Aí o cara deu unfollow no primeiro cara que deu ghosting. Aí o cara que deu ghosting ficou putinho. Foi cobrar o cara que deu unfollow. Eu passei por Tá isso. errado? Como ressuscitar Muito fantasmas. Foi você? Eu passei por isso. Ah, foi? Mas você viu na internet aonde? Eram Numa dois página de homens. fofoca? Dos melhores amigos Não, da eram Nina. pessoas, tipo, fofocando. Dois caras passaram por isso. Não, eu passei por isso. E aí? Você ficou putinha? Eu fiquei triste, mas que eu... ele deu unfollow? Não, ao contrário. Ela que Você deu deu unfollow. ghosting, O cara você me deu unfollow. ghosting, eu dei unfollow. E ele Aí eu ficou encontrei ele na rua e ele não falou comigo. Mas ele ficou puto com você que você deu unfollow? Ele não me cobrou, não. Tá. E ele não me deu unfollow. Então você não passou Talvez ele por só isso. tenha... Eu Nina, passei por isso. Ele ficou putinho comigo. Ele parou de falar Não, comigo. mas o cara foi cobrar. Não. O cara foi cobrar porque deu unfollow. É outra energia. outra O seu babaca. cara, seu cara Essa continuou Dá dando ghosting ghosting nele. O teu cara continuou dando ghosting em você. Tipo, ele Tá, o cara veio continuou sem cobrar, falar te com mandou você. uma ghosting, mensagem ele e não você te tá cobrou, ele ghosting. Agora, continuou te o dando cara ghosting. que... Pois é, não tinha Então, pensado nisso. Ele Exato. virou um fantasma presencial. Não é a mesma Agora, coisa. o cara que passou por isso na internet, ele ressuscitou. Ressuscitou um fantasma. Não, burro. Olha, Idiota. olha. Isso é um feitiço de Isso é um bruxaria feitiço. antigo, que nós conhecemos. Se aparece É. um fantasma na sua vida. Ele fez a gaitinha É da só Alto da você- Compadecida. Não, é só você fechar a porta de onde vem o fantasma e ele vem, que isso? Que isso? Pois é, ele Ressuscita. ressurge. Ressuscitando espíritos. Dá é ghosting assim. de volta nele, aí ele vai te dar um follow e você fica puto. Ai, aí que ele vai relação linda. Aí vai ser um É ciclo, isso, vocês tudo vão se muito casar. saudável. Eu tenho relações saudáveis, galera. E assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. Tô errada. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. I just MailChimped my marketing. You MailChimped your what? I MailChimped my marketing with AI to create an effective marketing campaign in minutes. No, MailChimp and Way. Yes, MailChimp in Way. Now I can hyper-personalize my campaigns across email and SMS. You can do all that with MailChimp? What did I just MailChimp and say? MailChimp your marketing with the #1 AI-powered email marketing and automation platform, Intuit MailChimp. #1 based on publicly available data on competitors' customers. Plans vary. SMS available as add-ons. Visit MailChimp.com. Por não ligar nada pro bebê da minha irmã. Desculpem pelo texto longo. Basicamente, minha mãe conheceu meu padrasto e ele me adotou como sua própria filha. Um ano depois, eles tiveram a minha irmã, Amélia. Minha mãe morreu e meu padrasto continuou me tratando como sua filha, então se casou novamente com a Betina quando a minha irmã tinha 2 anos.
Betina me odiava porque eu não era filha biológica do meu pai e pareço muito com a minha mãe. E eventualmente convenceu meu pai a me expulsar de casa na minha adolescência. Uau. Eu fui morar com a irmã do meu pai e a esposa dela antes de ir pra faculdade. 10 anos depois, sou casada e tenho 2 filhos. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho, a Amélia estava super empolgada pra ser tia, veio ao chá de bebê e tudo mais, mas depois que a minha filha nasceu, ela nunca mais visitou. Eu ofereci ir até ela na Barra, encontrar no meio do caminho, fazer algo como um café da manhã, um dia na praia, mas ela sempre estava ocupada. A mesma coisa aconteceu com a minha segunda filha. A Amélia não apareceu. Nós trocávamos mensagem o tempo todo, mas quando eu a convidava para aniversários ou fins de semana, ela dizia que viria e depois simplesmente não aparecia. Hoje minhas filhas têm 8 e 9 anos e nunca conheceram a tia. Elas nem sabem nada sobre ela. Não recebem mensagens para saber como estão há uns 5 anos, pois eu parei de tentar contato já que ela sempre nos ignorava. Minha irmã teve seu bebê há 4 meses, o que eu descobri pelo Facebook. Não mandei mensagem pra ela porque pensei, se ela não quer nada com os meus filhos, por que eu deveria me importar com o dela? Peguei algo emprestado da irmã do meu pai e fui devolver outro dia enquanto as crianças estavam na escola. Meu pai, Amélia e Betina estavam lá com o bebê da minha irmã. Tentei apenas sair, mas a Amélia me confrontou por não ter parabenizado ela pelo bebê ou perguntado como ela estava. Eu apenas respondi, por que eu faria isso se você nunca fez isso pelos meus filhos? Ela explodiu me chamando de egoísta, eu gritei de volta que não tenho o hábito de perguntar sobre bebês de estranhos e era isso que ela era pra mim. Meu pai disse que éramos irmãs e que a família deveria estar lá uma pra outra. Estou envergonhada de admitir que perdi a paciência com ele e o chamei de babaca insensível e quem era ele pra falar comigo sobre família enquanto usava uma camisa de avô de primeira viagem, quando já tinha 2 netos que pelo jeito ele nunca reconheceu. Caceta. Onde provavelmente eu acho que tô errada é que tudo isso aconteceu na casa da minha tia e na frente do bebê da Amélia, que estava dormindo na hora, mas ainda assim não é ideal gritar na frente de um bebê. Minha tia acha que eu estava certa e que já era hora de acontecer, mas a esposa dela acha que eu poderia ter usado isso como uma oportunidade para reconectar, já que talvez agora a Amélia esteja madura o suficiente para ter um relacionamento comigo e meus filhos. E aí, errei? Gente, quanta coisa horrível. Gente, que horror. É uma situação bem complexa e chata de lidar, né? Bem, Eu tô triste. eu tô muito triste por todo mundo. Eu, tipo assim, eu já tava vendo acontecendo o negócio da Amélia, eu já tava vendo. Só que o pai com a camisa da avó da primeira viagem foi uma ofensa tão grande Foi. no meu coração que eu não esperava. Porque parece que o único laço dela com a família que ainda é afetiva a ela é o pai. Quando ele bota essa camisa, não tem. Ele tá desconsiderando totalmente a filha que... E eu tava julgando pela conversa que era a única pessoa que, sim, é meu pai. Sim, convenceu a tirar da casa, mas eu fiquei imaginando, talvez ele ainda quisesse. Ele triste, né? Essa camisa foi meio forte pra mim. Esse tipo de camisa, a gente não compra pra gente mesmo. Alguém dá, né? Alguém deu pra ele e ele não questionou alguém ter dado isso. E ele usou. Você acha que a Amélia deu pra ele a camisa? Ou a Amélia deu, ou a Betina deu, né? Também tem a Betina. Tem a Betina, tem a Amélia. Alguém deu essa camisa pra ele e ele não se questionou de não usar. Tipo, ele não respondeu pra essa pessoa que deu essa camisa. Tipo... Eu já tenho neto. Gente, mas eu já tenho neto, por que eu vou botar essa camisa, sabe? Tipo, é tão... De alguma forma ele tá super consentindo com Totalmente. o imaginário de que a nossa interlocutora não é filha dele. Tipo, por mais que porque de sangue não tem laço, né? Porque ela era filha lá da mãe dela que morreu, assim, não tem um laço. Mas é isso que eles estão usando como a Betina, né? A mulher dele tá usando como argumento de expulsá-la de casa. Isso aqui. É esse o argumento, mas esse argumento ele é cruel. Claro, é muito cruel. Ele é cruel. Eu sou de uma família em que a gente é um monte de mistura, assim, que se une especialmente pelo afeto, porque não é pelo sangue. É pelo sangue sempre em partes, uma fração aqui, uma fração lá, mas é muito afeto. E se alguém me disser que não é minha família, eu surtaria. Tipo, não existe essa possibilidade de não é minha família. Sim. Não é. Mesmo que o meu único laço mais sanguíneo
e de hierarquia acima, né? Tipo, figura paterna, materna, morresse, eu ia continuar sendo da família. Não existe isso. Então, dela ter sido expulsa por conta disso já é assustador. Ainda mais sendo uma pessoa que perdeu a mãe biológica. Ela não tinha pra qual família voltar. Sim. Eu não sei, eu tô muito empatizada com ela. Totalmente eu pensei em você nessa história também, porque é isso. Não existe isso, gente. Família não é o laço sanguíneo. Não é. Por isso que eu me assustei com o pai que não tem ligação biológica, assumindo que não é a filha dele, que não são os netos dele. Porque isso me assustei. Eu pensei, não, é uma família que não reconhece ela, mas o pai ela tem. O pai é ele. Não é. Não é. Eu acho que a parte mais impactante da história é essa camiseta. Nossa, eu acho que ela teve toda a razão de explodir dessa maneira. Tipo, eu entendo. Gente, é muito frustrante, é muito doloroso que ela passou ali nessa cena toda. Tipo, de ser cobrada. Primeiro, ser cobrada de uma coisa que a pessoa tinha que ter feito primeiro por ela, pra ela poder... sabe, a mulher da tia dela, né, que fala que poderia ter sido um lugar de reconexão. Gente, não é hora de cobrar isso da pessoa que tá se sentindo à parte, que finalmente escuta o último, você não participa, você não é daqui, que vem do pai da camisa, né? Da camisa. Você não é daqui. Gente, não é hora de botar a cabeça no lugar. Poxa. Definitivamente. Pô, cobrar maturidade de uma pessoa que tá sendo, de certa forma, violentada, né? Tipo, gente, eu acho uma violência essa camiseta. Sim. Tipo, cobrar maturidade das pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, assim como ela ficou nessa cena, não tem como. Antes disso, cobrar maturidade de todas as outras pessoas que estão afastando ela. É louco, porque realmente, se você para pra pensar que os laços que restam ali, se não é de sangue, porque a gente tem muito essa coisa da família, né? A família que é de sangue, a gente não pode se afastar, porque a família é a família, e a família é o que a gente sempre tem, que a gente não escolhe, né? A gente tem basicamente uma conexão biológica com aquelas pessoas, assim. E aí, do outro lado, tem quando a família é construída só pelo afeto. Se não tem afeto, resta o quê, né? Tipo, nessa família dela já não tinha afeto. Então, essa relação que ela tinha com a irmã já não era uma relação, né? Exato. É por isso que ela fala essa parada de ser uma pessoa estranha. Porque... Eu não pergunto sobre o filho de estranhos. Essa foi forte. Essa frase foi forte. Essa foi forte. Mas eu também não pergunto sobre o filho dos estranhos. Eu não consigo nem discordar dela. Eu também não pergunto sobre o filho dos estranhos, gente. Perguntar o quê? É complicado, porque é como se tivesse a cobrança da família que tem a única desculpa que é biológica e uma família que não tem isso, entendeu? Entende o que eu tô falando? Tipo... Porque também é foda botar em xeque isso de você ter que se dar bem com pessoas da sua família só porque vocês são uma família, sabe? Na verdade, são pessoas estranhas, são pessoas completamente diferentes, que estão ali por um motivo, né? Que nem a gente sabe direito, assim, uma coisa meio... Uma convenção social de que você tem que fazer parte de uma família e que você tem que ter essa rede de apoio que tá ali acima de tudo, né? Mas eu acho que é mais do que convenção. Tem quase físico mesmo, de, tipo, ter o apoio da sua família tem um valor muito grande. E ter, tipo, a desaprovação também. É muito louco isso. E tem muitas pessoas que acabam se afastando das suas famílias, que as famílias expulsam de casa, que as famílias não reconhecem, que as famílias não aprovam alguma coisa e expulsam mesmo, botam pra fora. E eu fico pensando sobre isso. Como essas pessoas têm muita força de continuar batalhando e tal, porque a gente sente algo muito físico em ver figuras que nos cresceram ao nosso redor, que têm os nossos valores, o que nos ensinaram o que era a vida e tal, virando as costas pra gente, a gente começa a se questionar. Eu entendo muito isso. Tipo assim, eu imagino esse lugar, tipo, poxa, e agora? É o laço que a gente menos espera que vai quebrar. E aí, de repente, você começa a falar, pô, essas pessoas me criaram e elas não me querem. E aí é impossível você não começar a se levar pra você essa... Por isso que as famílias pelo afeto, elas são muito, muito lindas, muito especiais. Acontece muito em comunidade LGBTQIAPN+, tipo, famílias que escolhemos, a mãe drag, tem essas coisas que, tipo, são famílias que você encontrou depois. E eu acho que a gente acaba criando esse laço familiar com outro lugar. Sejam amigos, seja uma tia, uma avó distante que, de repente, abraça a gente. Porque a gente meio que, talvez a gente precise desses mega laços que a gente chama de família, mas que pode vir na figura de pessoas que não têm o nosso sangue. Sim. Totalmente. E pra mim é muito louco diferenciar o sangue e o afeto, assim. Tipo, eu nem imagino como é uma família toda sanguínea. Não tá errada. Não acho e que tá eu acho errado. que são coisas que tinham que caminhar juntas, né? O quê? Tipo, então se você tá querendo cobrar essa relação sanguínea, então deposite afeto. E se você já partiu da relação não sanguínea, deposite mais afeto ainda. E não bote uma hierarquia entre o sanguíneo e o afeto. Eu acho que
o afeto talvez seja até mais valioso, porque o sanguíneo sem afeto totalmente. É uma obrigação. Exatamente. E eu acho que tem uma coisa que eu sempre prezo, assim, em relações, que é, lembrem que toda relação necessita manutenção. Eu acho que essa foi uma coisa essencial que a Amélia não fez, entendeu? E a gente não vê isso em relação familiar, porque já tá dado. Exatamente, é isso. A relação familiar não é quase como se pressupõe uma obrigação, uma coisa eterna. Exatamente. E toda relação pressupõe manutenção, gente. Então, saiba, Amélia, que se você não entregou essa manutenção, você não vai entregar, você não vai receber ela de volta. E não pode cobrar ela de volta. Que foi basicamente isso que aconteceu, né? Não tem nem como. Eu dou total razão pra ela ter falado tudo isso que ela falou pra irmã dela. E olha que simbólico. Ela escreve essa história perguntando se ela tá errada, falando que ela... Gritou na frente do bebê? Não, ela fala assim, a frase dela perguntando se ela tá errada é: tô errada por não ligar nada pro bebê da minha irmã. Ela chama de irmã. Em nenhum momento ela fala, da Amélia, de uma desconhecida. Sim. Não, ela volta, apresenta a história falando que é a irmã dela. Aí, não deixa de ser, entendeu? Sim. Apesar de toda essa coisa chocante que aconteceu, ainda é a irmã dela, né? Tudo tá um pouco nessa expectativa, né, da criação da família, sabe? Tipo, a instituição família, né? Que é o que a gente cresce botando essa expectativa de que são ali o tempo todo e a gente tem que se importar. E é isso que a gente tá falando, de que, na verdade, sem afeto e sem mensagem, presença, carinho, todas essas coisas não é família. Achei legal isso. Então eu acho que não está errado. Não está, tudo você certo. Tá certa. Que merda a sua situação. E um abraço. Abraço. Pra você, de verdade. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. Vamos se encontrar de novo amanhã, na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião na seção de comentários dos nossos posts ou na plataforma de áudio. A gente quer ler tudo que vocês comentam. E não deixa de seguir o clube aqui onde você está ouvindo e também nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, que a gente vai dominar o mundo. E não esquece, hein? Até o fim do mês, o Clube do Erro é o destaque do Radar Podcast Brasil. Então manda seus prints, marca a gente. Beijos! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.